Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Saulo, neurologista. Eu já falei aqui para vocês em um vídeo sobre a labirintite que tem cura. Qual que é a labirintite que tem cura? A VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. É um nome bem complicado, a gente apelida aí carinhosamente de VPPB. E a ideia da doença são alguns cristais que saem do lugar dentro do labirinto, provocam crises de vertigem e fazendo umas manobras no consultório, a gente tem uma chance muito grande de curar a doença, de voltar com os cristais de volta para o lugar e resolver o problema. Por isso da brincadeira de ser a labirintite que tem cura, que não precisa nem de remédio. E aí surgiram muitas dúvidas sobre esse vídeo meu, e eu queria tirar um tempo aqui hoje para falar de uma das dúvidas, tá? Que é o quê? As pessoas me perguntaram muito como que esses cristais se soltam. Por que que acontece a VPPB? O que que leva a soltar os cristais lá dentro do labirinto? Então aqui, olha, eu queria mostrar para vocês então uma foto do labirinto, tá? Que é esse pedacinho de osso cheio desses canais estranhos, tem aqui esse caracolzinho que é a parte que controla a audição e muito bem. Então a gente tem que usar um pouquinho a imaginação. Imaginem vocês que bem nesse meio, nesse centro aqui do labirinto, eu tenho uma geleia, uma gelatina. Eu tenho uma substância viscosa, gelatinosa, e dentro dessa substância eu tenho um monte de pedacinho de cristais, um monte de grãos de cristal, que vai receber o nome de estatocônio otolítico, pouco importa o nome, tá? A lógica eu tenho uma gelatina com um monte de areinha, um monte de cristal, e quando eu balanço a cabeça, os líquidos circulam por esses canais do labirinto, movimenta essa gelatina com os cristais, e é assim que o labirinto capta a informação de movimento para mandar para o meu cérebro. O que que acontece então algumas vezes? Alguns desses cristais, não todos, tá? Mas um pouquinho deles escapa dessa gelatina. Escapando dessa gelatina, os cristais eles podem soltar e vir para um desses canais onde não é para ter cristal nenhum. Então no labirinto eu tenho uma gelatina com cristal no meio, e se solta alguns desses cristais e correm para esses canais onde não era para ter cristal, eu tenho as crises de vertigem, eu tenho a minha doença VPPB. E aí, por que cargas d'água solta os cristais? Então eu tenho vários motivos que já foram mostrados para mim que facilita a soltura dos cristais. O primeiro motivo é pancada. Então a pessoa sofreu um trauma muito grande, por exemplo, uma briga, tomou um soco, ou um acidente doméstico à toa, bateu a cabeça num móvel em casa um pouquinho mais forte, ou um acidente de carro, ou a pessoa por algum motivo caiu e bateu a cabeça em algum lugar, enfim, traumas, pancada, com um impacto muito forte, pode soltar alguns cristais dessa gelatina e a doença começa a partir dali, tá? Outro problema que eu já identifiquei, mulheres que têm problemas de cálcio, que tem, por exemplo, osteoporose, então tem distúrbios de cálcio no corpo. Como os cristais são formados por cálcio, são cristais de cálcio, mulheres que têm problemas de cálcio ou pessoas, homens ou mulheres que têm distúrbios de cálcio, têm mais chance de ter soltura dos cristais da gelatina e também começar a doença. Posições anômalas, olha que coisa maluca. Então existem algumas profissões ou situações na qual as pessoas ficam com a cabeça inclinada numa posição estranha por um tempo maior, e isso faz com que eu tenha mais chance dos cristais escaparem da geleia e correr para o meu canal. Por exemplo, encanador. Fica embaixo da pia o dia inteiro olhando para o alto com essa posição anômala, essa inclinação anormal da cabeça por um período de tempo muito grande pode fazer com que alguns cristais se soltem. Mecânico de automóveis, outro exemplo, a pessoa fica embaixo do carro lá um tempão olhando para o alto. Tenho muito no consultório, colegas dentistas. Então o dentista muitas vezes, para ver a arcada superior da pessoa que ele está atendendo, tem que ficar com uma posição toda anômala da cabeça, uma inclinação viciada da cabeça. Isso pode fazer, por exemplo, os cristais soltarem. Outras situações também que a gente vê muito, pessoas que passaram por cirurgias prolongadas, então cirurgias de grande porte, médio, grande porte, muitas vezes a pessoa tem que ter uma sedação geral, ela é entubada para o respirador respirar por ela,
e ela fica na mesa cirúrgica, né, com o tubo do ventilador com a cabeça nessa posição, às vezes por horas. Tem cirurgias que chegam a durar muito tempo. Então isso também é um fator que facilita a soltura dos cristais da gelatina e pode dar a doença. Então muitas vezes a gente vê pessoas ganhando uma VPPB logo depois de uma cirurgia. A queixa da vertigem começa depois de uma cirurgia que ela fez. Movimentos de alto impacto, né? Atividades de alto impacto, por exemplo, mountain bike, a pessoa fica lá com a bicicleta, balançando, trepidando o corpo inteiro. Algumas atividades de academia, onde você tem movimentos mais vigorosos, onde você pode balançar ou tremer o corpo, aquelas pranchas vibratórias que às vezes usam em algumas atividades de RPG. Enfim, qualquer situação onde chacoalhe muito a cabeça, também em teoria teria uma chance aumentada de soltar cristal da minha gelatina e escapar para o canal. Mas aí vem um ponto importante. A grande maioria das pessoas que tem a VPPB, a gente não identifica o motivo, a causa que levou os cristais a soltarem da gelatina. Ou seja, a grande parte das pessoas, o cristal escapou porque escapou, sem um motivo aparente, sem a gente ter uma explicação muito clara de por que isso aconteceu, tá? Independente do motivo que levou o cristal a escapar e correr para os canais, vale de novo o lembrete do outro vídeo meu lá. Existem manobras que no consultório apresentam uma grande chance de curar a doença se elas são bem realizadas. Então é isso, pessoal. Espero ter elucidado essa dúvida. VPPB é uma doença bem curiosa. Hoje a gente sabe que estatisticamente é a principal causa de vertigem. Então é uma doença que vale a pena a gente estar discutindo sempre por aqui. Num próximo vídeo, uma outra oportunidade, eu trago um pouquinho mais de informações e curiosidades aí sobre a VPPB. Quem sabe num vídeo eu mostre para vocês um pouco dessas manobras que curam a doença, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.